justamente nesse sentido, né, Renata, a gente precisa falar sobre feminino empático. Então, a gente saindo um pouco da esfera desse planejamento estratégico e a gente mergulhar um pouquinho no que é fundamental no feminino dentro desse processo, que é o tema, né, do nosso encontro de hoje com todas. Eu queria falar um pouquinho e te convidar a essa reflexão sobre como é fundamental nós reconhecermos a força e a beleza do ciclo, né, do ciclar feminino, da mulher, da sua essência, né, de como a gente pode realmente ter profundas conexões, né, com o mundo interno que a gente tem, com o nosso espaço interno, que é tão rico de emoções, de intuições, de subjetividade. Então, Renata, nesse sentido, eu gostaria de que você falasse um pouco, assim, como uma mulher ela pode honrar esse ciclar, né, as estações, tanto as externas, mas principalmente o nosso ciclar interno, né, compreender as nossas oscilações, resgatar, respeitar o tempo necessário que a gente precisa ter para conexão, primeiro com a gente, né, para a gente poder conectar. Antes da gente querer conectar fora, a gente conseguir conectar dentro com a nossa sabedoria interior, né? Que é tão essencial para o nosso bem-estar e também para a expressão dessa nossa potência interna. Queria que você explanasse um pouquinho sobre essa ciclicidade e a subjetividade do feminino. A mulher, por muitos séculos, né? Não só no Brasil como no mundo, ela foi empacotada num modelo de servir ao homem, né? A servir a família, servir a sociedade. E ela nunca teve a opção de escolha de ser diferente, porque ou ela se empacotava e servia, ou ela era expulsa, né? De casa, da família, do casamento. A mulher, se errasse, não fosse uma boa esposa, o marido botava ela para fora, que era uma vergonha para a mulher, né? Socialmente falando, o marido não a quis, e pegava outra, né? Melhor, mais nova e etc. Então, isso é culturalmente, esses comportamentos são ancestrais, aí, seculares. Mas a mulher ela sempre teve que ser empacotada, então ela nunca pôde olhar para ela. Todos os comportamentos dela tinham que ser para se adequar a uma regra social, ou várias, né? Então, as mulheres que se opuseram a isso, elas queimaram na fogueira, né? Como bruxas. Então, a gente tem que entender essa história da bruxa, respeitar e honrar com muita veemência ali, porque muitas morreram tentando botar a sua voz ao mundo, dizendo que não queriam fazer parte de serem domadas, né? Porque é isso que a gente foi por muitos séculos. Nós fomos domadas, igual o cavalo, igual os animais, né? Então, quando a mulher começou a conseguir olhar para si, deu ruim, porque ela nem sabia fazer isso. Como é que é isso? E ela não sabia. O que está acontecendo comigo? E começou uma crise interna. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente precisa olhar tanto para os nossos ciclos internos e para os nossos ciclos externos, a nossa ciclicidade. A mulher é cíclica, né? Vive ali num ciclo, né? E a gente tem, por causa da menstruação, a gente tem esse ciclo mensal. Quando a gente olha assim, a gente diz assim, que ciclos internos são esses? Ciclos internos é tudo que mexe com a gente que sai da nossa alçada, né? É a menstruação todo mês ali, que tem 4 fases que mexem totalmente com a gente. É o nosso climatério, quando a gente entra para já logo a seguir entrar na menopausa, que pira na batatinha, porque a mulher, dependendo da mulher, tem várias coisas muito sinistras que acontecem, né? Tem os hormônios quando você ainda não está na menopausa. Então, esses ciclos internos mexem com o nosso corpo, mexem com a nossa mente, atrapalham o nosso foco, tiram a gente ali de uma produtividade. Por isso que a gente precisa se autoconhecer e se entender. Se você, mulher que está aqui nos assistindo, não olha para a lua, em que lua está lá no seu mês, você precisa. Eu, por exemplo, gente, começa a lua minguante, eu
piro na batatinha. Nossa, é uma coisa, e eu não preciso olhar para o calendário. Eu estou assim, nossa, eu estou assim, eu não estou conseguindo focar, não estou conseguindo produzir. Quando eu olho, está em plena lua minguante. Então, é muito importante que você comece a perceber. Começa a botar a lua, vou te dar um exercício aqui. Começa a botar a lua, cada lua minguante de quando a quando, lua cheia, lua nova, e começa a perceber como o seu corpo reage, como o seu emocional reage. Você vai ver que é padrão, é padronizado. Todo mês você vai começar a interferir, ter interferências de acordo com a lua, com a menstruação. Então, é muito importante que você olhe para si. Por quê? Eu vou 1% ao dia. Lembra, gente, nem a natureza é 1% ao dia. Pelo amor de Deus, sai dessa frase masculinizada que a gente entubou durante anos. Ninguém consegue ser 1% ao dia. A natureza, você nasce, você cresce, você vive, você morre. Tudo é assim. Então, tudo é cíclico. Então, se você tiver que não existe esse 1% ao dia, não existe ser padronizado, não existe ser igual. Então, mas se você se colocar e se cobrar e se culpar porque você não está produzindo todo dia a mesma coisa, você vai pirar, porque você não vai produzir a mesma coisa 100% do tempo. Então, é muito importante. Se você sabe que você vai ficar menstruada, exija menos da sua agência, da sua agenda, sabe? Exija menos de você. Se você sabe que na lua minguante você tem os seus hormônios ali, o seu emocional alterado, exija menos. Eu, por exemplo, sei que na lua crescente e a lua cheia, cara, sou um trator de produtividade. Então, eu vou colocar menos coisas para fazer na lua minguante e na lua nova e vou botar mais coisas na lua cheia e na lua crescente. Isso ajuda a você se culpar menos e se cobrar menos, a entender como o seu corpo funciona, como as suas emoções funcionam. E a lua o seu ciclo externo, né? Que é... desculpa, é a lua, né? Que está ali... É isso, assim, são os ciclos internos e externos. Você precisa olhar para isso para você executar um bom planejamento, para você não cair na vitimização ali, na culpa, na cobrança de que não consegue, entendeu? Então, isso é muito importante, olhar para isso. E, Renata, acho que um ponto bem importante nesse sentido é que quanto menos você se conhece, quanto menos você tem autoconhecimento e conhece os teus ciclos internos, as tuas emoções, né, aquilo as tuas codependências, né, aquilo que interfere na tua vida, aquilo que pulsa de dentro de você, mais sujeito aos ciclos externos você vai estar, né? Porque conforme a gente vai se autoconhecendo, inclusive a gente consegue ter um pouco de governo sobre o externo, a gente consegue ter menos interferência, né, do que está acontecendo. E se a gente não se conhece, a gente fica sujeito 100% ao fora. E aí sim a gente vai tentar se moldar, vai tentar se encaixar. Mas o mundo interno, ele é sem forma, né? Não tem como você falou, não tem como a gente não tem um formato, uma forma que a gente possa entrar e ser moldada, né? Então, e a gente só pode ser fluida e livre e orgânica quando a gente domina e conhece, né, as nossas questões internas, as nossas águas internas, né, os nossos ciclos internos que vão bagunçar nossas águas internas. Se a gente não conhece, a lua externa vai bagunçar a tua maré o tempo inteiro, tuas águas emocionais vão ficar sujeitas mesmo, né? Se a Carlinha estivesse aqui, ela falaria o jargão que eu e ela a gente fala muito, que é: você precisa consertar a sua comunicação interna para melhorar a externa. E isso com tudo na sua vida, né? Com tudo. Uma coisa que é muito importante, né, nessa detecção, você se autoconhecendo, você começa a identificar até quando você tem comportamentos e reações que vão fazer mal para você. Se você não se conhece, se você não olha para você, eu tô na lua minguante, cara, eu vou evitar TDR. Por quê? Porque você está mais exaltada, você está mais sem paciência, você está mais incomodada. Da mesma forma quando você está menstruada. Então, o seu corpo fala o tempo inteiro. Você precisa olhar para ele. Né? E essa ciclicidade, tanto interna quanto externa, mostram para você situações que você pode evitar que ocorram.
Você não vai ter uma DR no meio da menstruação, ou você não vai ter uma DR no meio da lua minguante se você pira na batatinha. Deixa para ter na crescente, que você está mais leve. Então, é isso, é planejar as suas reações, as suas atitudes, as suas escolhas e decisões também. E até conseguir ser empática consigo mesma quando não conseguir cumprir o planejamento por conta, né, dessas marés internas e externas também. Você vai se culpar menos, porque você vai entender que existe ali todo um motivo suficiente para que você estivesse naquele local, naquele momento, naquela fala, entendeu? A tal da vulnerabilidade. Exato. Agora, pensando nesse sentido, algo que você trouxe, né, dessa concepção histórica, conforme a mulher também foi ingressando no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho masculino, né, do servir, das atividades mais masculinas, e eu não estou falando de homens e mulheres, estou falando de feminino e masculino, que a gente pode até fazer uma live sobre isso, porque nós temos as duas porções dentro de nós. Nós temos o masculino dentro da gente, né? E aí essa é a questão que às vezes a gente faz essa confusão, né? Porque a gente pensar em mundo do trabalho, ele em grande medida, ele opera na lógica do masculino, né? O que é o masculino? É o manifesto. O masculino é aquilo que é para fora. A mulher, aquilo que é para dentro. Mundo interno, feminino. Manifesto desse feminino, seja arte, seja o que for. Pode ser a tua subjetividade sendo manifestado, o teu criativo sendo manifestado. Ele é o masculino, né? Então, essa é a grande diferença. A gente entra numa guerra do feminino contra o masculino e acaba entrando numa guerra com os homens por conta da porção masculina maior que eles têm. Né? Mas a nossa guerra não é nem com os homens e não deveria ser com o nosso masculino, né, manifesto, porque toda a nossa manifestação, a beleza do que a gente pode gerar é esse masculino. A gente está vivendo a era, entender, né? A gente está vivendo a era da união, da soma e não da divisão. Exato, porque é na integração, é no casamento do feminino e do masculino que você vai ter o fruto, né, do que vai ser gerado. Né? Exato. Então, eu gostaria de que tu falasse um pouquinho, Renata, sobre quais são os desafios que a mulher tem em transitar entre essas duas realidades, sabe? Conseguir separar essa rica subjetividade que ela tem dentro das demandas objetivas do ambiente profissional que precisam desse masculino. Ficou sem palavras. Não tem jeito. Sempre vai voltar para o autoconhecimento. Por quê? Porque existem mulheres mais masculinas e existem mulheres mais femininas. As mulheres que são mais femininas, elas tendenciam à introspecção, tendenciam a sonhar muito e realizar pouco, tendenciam a se silenciar, não colocar sua voz porque tem medo de ser julgada. A mulher que ela tendencia a ser masculina, ela é mais realizadora, ela atrapela mais, né? Ela não tem muito paciência para as coisas. Então, não tem jeito, você precisa se conhecer para entender assim, por que eu estou agindo assim, né? A gente volta à pergunta lá inicial. Por que eu estou agindo assim? Por que eu ajo assim? Por que eu falo com todo mundo sem paciência? Por que eu sou mais grosseira? Né? Porque quem é realizadora tendencia a não ter muita papa na língua, tendencia a não ser muito sutil, né? Acolhedora. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a gente, porque essa subjetividade não é, na realidade, uma subjetividade, é só uma situação interna que você tem dificuldade de externalizar e objetificar. Né? Enquanto quem é realizadora não tem, ela, pelo contrário, ela tudo dela é objetivo, tem uma palavra que agora eu esqueci, é objetiva tudo, mas ela não tem ali um acolhimento para entender que tem pessoas diferentes, diferenciadas. Então, eu acho que não tem jeito. Infelizmente, as pessoas não querem olhar para si, porque elas acham que elas
têm um controle ali de achar que elas têm razão de tudo, mas se você não olha para você e você não entende as diferenças, né? Você não é empática, de novo, né? Se você não consegue ter empatia pelo outro que é diferente de você, você não vai conseguir fazer com que as suas relações profissionais sejam boas. E eu acho que hoje é o grande problema das relações profissionais, né? Normalmente, quem está ali em cargos de liderança são pessoas mais carreiristas, né? Que eu digo, são pessoas mais realistas, atropeladoras, que acham que quem é diferente não é boa, porque não dá muito resultado, não é realizadora, é devagar. Mas não é a pessoa, às vezes, que está ali num papel mais não realizável, né? Não realizador, ela é uma pessoa, às vezes, que equilibra os ânimos, porque numa área. Por que hoje as áreas procuram diversificar? Porque as diferenças completam. Não dá para você ter uma pessoa só realizadora, impaciente, atropeladora. Não dá, cara, vai ficar impossível trabalhar naquela área. Então, uma pessoa que é mais ali humana, mais acolhedora, que talvez não tenha tantas entregas, mas ela, no emocional da equipe, ela equilibra muito. Então, assim, não é. As diferenças se completam. Só que o que deveria acontecer? A gente olhar para a gente olhar para dentro, olhar para si e entender que a gente precisa equilibrar também. A gente precisa não ser só masculino e nem só feminina, porque a gente precisa da realização, mas a gente também precisa do sonho, porque do sonho vem a criatividade. Não é tudo que é 1 mais 2, não é tudo matemático. Né? A criatividade, o sonho, eles melhoram os processos porque eles conseguem ter visão que o outro que é ali ó, não consegue ter, porque acha que tudo é preto no branco, sabe? Então, eu acho isso, né? Não tem jeito. A pessoa tem que descer do pedestal e entender que, às vezes, uma pessoa que é analista júnior pode, sim, dar uma boa ideia para a área e que o diretor, na sua correria ou no foco de entrega de resultado, não teve, sabe? Então, eu costumo dizer o seguinte, você tem bons técnicos e bons líderes. Muitas vezes as empresas pecam em querer transformar bons técnicos em líderes e transformar líderes em técnicos. Tudo a gente precisa entender, né? Cada um tem um perfil, e quanto mais você identifica esse perfil nos seus funcionários, né? Ali quem está trabalhando para você, nos seus trabalhadores, melhor você consegue equilibrar, porque um sempre vai equilibrar o outro. É uma questão aí de balança. E assim a gente volta para a gênese da nossa conversa de hoje, que é a identidade, né? Cada um tem a sua porção de servir. Quanto mais a gente se conhece e entende onde está a nossa identidade, para que está a nossa identidade, para quem está a nossa identidade, como ela foi formatada, né? E também a gente vai curando a nossa identidade no processo, porque as mulheres precisam viver cura, né? Todas as mulheres, em alguma porção, em alguma medida, elas precisam viver cura no seu feminino. Então, só mulher não, né? Os homens também. A cura e a mudança precisa ser de todos, mas aqui especificamente a gente está falando das mulheres. E a gente está falando do feminino, né? Por isso que eu disse, a gente não está falando do homem e da mulher, nós estamos falando em curar o seu feminino. E os homens também precisam curar o seu feminino. Mas nem todos estão preparados para essa conversa. Todas e nem todos, porque a mulher masculinizada tem muita dificuldade também de ouvir isso e aceitar. Porque a mulher que está identificada com o masculino, ela está para fora, ela é fálica. Então, ela projeta toda a realidade interna fora. E aí, só que ela está ferida, né, Renata? Porque ela não é fálica e quase bélica, né? Porque o que acontece? Não é que ela não tenha feminino. O feminino dela é proporcional ao masculino manifesto. Feminino dentro, masculino fora. O que ela manifesta é o feminino dela, manifestado no masculino, fora. Só que ela vai... Quando o masculino aqui fora é raivoso, ele é fálico, ele é ofensivo, ele é mais objetivo, proporcionalmente o feminino interno dela é o mais ferido. Então, a gente está falando de um feminino ferido, masculino raivoso, né?
Então, a gente está falando de uma mulher que não quer olhar para si, ela está com tanta dor interna, que se ela cutucar, desmorona. Exatamente. E aí desmorona a máscara que ela, essa identidade que ela construiu, essa persona, essa máscara que ela construiu para dar conta do mundo externo que ela vive. Porque ela vive aqui fora. Isso é muito Mas realidade. toda mulher, para ser curada, ela precisa mergulhar dentro, né, no seu feminino. Mas o mais importante é a gente pensar num lugar da mulher, que é quem gera, né? Tudo começa na mulher. Então, qualquer realidade, seja inclusive a mudança dos homens que convivem com a mulher, vai começar na mudança dela. Porque ela é o útero que vai gerar uma nova realidade para a família dela, para o trabalho dela. Então, assim, querendo a mulher ou não, ela tem, né, esse lugar profético de gerar dentro novas realidades para serem manifestadas fora. O homem é aquele que vai lá e coloca o concreto a funcionar. Né? A mulher consegue ficar entre esses mundos, essas dimensões internas, né, esse lugar mais espiritual. A mulher consegue acessar por dentro esses lugares. Então, se a gente se preocupar mais com a nossa cura, a gente cura todos ao redor. Isso é uma verdade, né? Então, energia, né? Você muda, você muda ao redor. A gente vai gastar mais tempo pensando no planejamento da vida que você quer para a tua família, que você quer para os teus, né, para os teus amigos, que você quer para os teus clientes. Você começando a olhar para si e sendo esse instrumento desse serviço, se colocando a serviço da mudança e da transformação, começa em ti, né? Então a gente só consegue mudar a gente. Então, querendo ou não, né, a gente só pode se propor a olhar para dentro e começar na gente a mudança, né, que a gente quer. Porque mudar os outros, a gente vai gastar toda a nossa energia para transformar o outro que está fora. Nunca vai acontecer. Muito que está falando, né? Muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa para agredir, quando alguém está num pedestal, isso tem muito mais a ver com as sombras e com as dificuldades dele do que com a gente. Ele só está descontando na gente, né? Porque essas pessoas precisam se sentir superiores. Então, e a gente também só conecta e reverbera isso se a gente estiver ferido nesse lugar, né? Porque exatamente. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, quando acontece uma coisa, isso não tem a ver comigo. Eu só não quero participar, nem conviver, mas isso não tem a ver comigo. Então, não tem que entrar ali num caminho de vítima ou de fiz errado ou sou culpada, porque isso não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Então, isso é uma cura dele, né, dessa pessoa. A nossa cura a gente vai buscar e mudar e refletir em quem está à nossa volta e a quem a gente quer conviver, mas sempre impondo limites. Porque a gente pode mudar, mas as pessoas, inclusive, quando a gente começa a mudar, quem convive com a gente começa a não aceitar a nossa mudança, porque está acostumado com você ser daquela forma. E quando você muda, você incomoda. As mulheres só têm que compreender que esse tempo de adaptação da outra, ele tem tempo, precisa ter um tempo. Porque a outra não quer perder os benefícios que ele tinha com a antiga Renata. Então, entender que essa mudança é real e ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que colaborar e mudar também, talvez seja uma escolha de que ali também não dá mais para ficar. Essa importância, às vezes, está muito no costume de você estar naquela situação. E como você disse, eu estou apimentando a conversa, adoro. Porque é isso, às vezes, quantas pessoas a gente não conhece que vivem relacionamentos profissionais e pessoais porque acha que não vai conseguir outro melhor. Porque está velha demais. Mas aí você ainda está no medo, né? No sentido de... Mas é um processo. Você também está acostumada a ver o outro como uma peça fundamental na sua vida. Mesmo porque a sua mudança não é de uma vez, numa hora para outra. Você vai mudando, você vai incomodando, as pessoas vão percebendo, vão querendo fazer você voltar para aquela pessoa que você era, mas você não quer voltar, aí você começa a botar um limite aqui, outro ali, e isso tudo é tudo junto, não é um bloco, não são blocos. Então, assim, é importante que a gente entenda o tempo que a gente está disponível para entender a mudança também do outro. E aí tem que ter um equilíbrio, porque você não vai ser radical de querer que o outro mude 100%, e o outro precisa entender também, ceder, que precisa entender, e você precisa ceder, e aí vai as adaptações ali
né? E em questões profissionais, nem sempre isso vai dar e você vai ter que mudar de área, mudar de chefe, né? Mas é importante que você entenda esse tempo, no profissional principalmente, porque assim, se no profissional você vê que o seu chefe não tem aceitabilidade de mudança, né? De argumentação, de um incômodo seu, você precisa mudar de área, de empresa ou de chefe, e isso é importante, por isso é importante o tempo. Entendeu? Por isso que eu quis apimentar, porque às vezes a gente não, sabe, fica também tentando que o outro mude, mas fica tentando de eterno, vivendo ali no medo, né? As pessoas, quando têm amor, quando têm respeito, não, eu tenho vontade de continuar com essa pessoa. Não, eu tenho vontade de ter esse empregado comigo porque ele é bom, ele entrega o que eu preciso, ele me mostra coisas que eu não vejo. Quando a pessoa tem essa perceptibilidade de valor, eu acho que ela acaba mudando também, né? Assim, adequando a ter uma relação melhor. O problema é quando a pessoa não tem essa percepção de valor, já entrou no comodismo, acha que não, que tem que ser do jeito dela, e aí é que entra, eu acho que os atritos ali que podem dar num rompimento ou em coisas até piores. Mas eu só quis trazer essa pimenta que você gosta de fazer isso. Agora eu fiz, porque eu acho importante, principalmente as mulheres, que se colocam muito ali num lugar de adaptabilidade, de empacotamento. É importante que elas reflitam sobre isso, o tempo que elas têm de aceitar o outro, a mudança do outro. E perceber se vai mudar ou não, porque tem gente que não quer mudar. Ela Sim. quer continuar no conforto ali daquela situação. Você acaba sendo até uma ameaça quando você começa a mudar. Então, Sim. é isso. Eu só queria trazer isso porque é para chacoalhar mesmo. A pimenta, ela é essa, né? O que eu sempre reforço é que cada uma sustente dentro de si e encontre qual é o seu tempo, quais são os seus limites, se aquela pessoa é importante para você ou não, se ela ainda cabe na tua mudança ou não, na tua transformação, né? E isso faz parte do planejamento também, para tu ter conexões verdadeiras, conforme você vai se transformando, a tua realidade vai se transformando. E aí tem pessoas que vão ser importantes manter, às vezes as dinâmicas das relações vão mudar, né? Mas é importante que sempre seja de dentro para fora, né? Que sempre seja o que a pessoa está estabelecendo para ela, dentro dos valores dela, naquela circunstância, naquela situação. Eu costumo dizer que no profissional, quando você não pode mudar, porque, assim, às vezes, quando você entende que você não pode mais ficar naquela área ou com aquela pessoa, aquele chefe, né, está te fazendo mal, às vezes você não consegue uma mudança muito rápida, né? Então, assim, o que eu digo nesse sentido, respira, entende que o trabalho é só para pagar os seus boletos e vai planejando uma mudança mais estratégia. Nas relações, tem gente que você de cara já fala assim, não quero conviver, e essa pessoa não quero mais. E tem outros, por exemplo, eu tenho pessoas que, assim, essa pessoa não dá para viajar. Ou então, assim, dá para viajar numa casa parada. Se for uma viagem que a gente tem que tomar decisões de o que vai fazer, não dá para ser essa pessoa. Eu classifico os amigos. Juro, assim, e quando você entende isso, você vai ficando mais feliz com as relações. Você não precisa não se relacionar com aquela pessoa, mas de repente você sabe que isso não vai dar. Aquilo para essa pessoa dá, então eu agora vou me relacionar com essa pessoa nesse cenário. E você vai construindo ali as opções de relações, de relacionamentos. É bom, é isso, é olhar para si e planejar. Vai construindo essa musculatura, né, interna de tomada de decisões, de estabelecer limites, né? E é curativo isso. Opa!